Você sabe quais são os 3 E's da venda? E como isso pode fazer tu vender mais e melhor? Bom, eu vou te explicar nesse vídeo um pouquinho mais sobre esse conceito. De praxe então aqui, né, sempre no início do vídeo eu peço que você curta ele, compartilha com teus amigos, faz isso aqui ser espalhado para mais gente que está precisando vender mais, que está precisando melhorar o rendimento, que precisa ganhar mais também, para justamente a gente conseguir ter essa troca, beleza? Os 3 E's da venda funcionam basicamente como um guia, um caminho para tu conseguir te orientar, as placas que vão aparecendo na estrada, para saber se tu tá no caminho certo e saber se é uma venda que vai ser concluída, se é uma venda que vai gerar novos leads, que vão gerar novos clientes, para tu conseguir realmente sentir qual que tá o acerto das tuas prospecções e também qual que é a qualidade do teu contato com o cliente. Basicamente, os 3 E's se diferem em 3 palavras diferentes. O primeiro deles era escutar. Segundo, entusiasmo. E o terceiro, empatia. Qual que é o objetivo de cada um deles? Bom, o primeiro, que é escutar, é uma das coisas que mais é cometido o erro. É onde está mais o problema da venda em si. Porque normalmente o cara que vai para venda, ou o cara que lida direto na parte comercial, é um cara que gosta de falar, é um cara que gosta de expor as ideias, então tu tende a muito mais falar. E como as outras pessoas justamente são um pouco mais de escutar ou não conseguem expor as suas ideias, acaba sempre que tu sempre fala mais. Isso aí é uma coisa que funciona em certos períodos, só que numa negociação, tu não tá vendendo para ti mesmo. Tu não precisa te convencer, então tu não precisa falar mais o que tu ouve. O teu objetivo é fazer as perguntas pontuais de acordo a conduzir o cliente para o objetivo, para o teu produto, para o teu serviço, para o benefício que tu tem para oferecer para ele. Então são perguntas pontuais que tu vai justamente guiar e direcionar essa conversa que tu tá tendo. Só que quem tá passando as informações, quem que tá discursando, quem que tá fazendo a conversa fluir é o comprador, é o cliente. Porque justamente ele é que tá com o problema. Ele chegou a ti ou tu chegou nele justamente para resolver um problema que ele sabe, talvez, ou que ele não sabe, ou que ele terá. Então é uma coisa que tu precisa justamente qualificar ele. Bom, tu acredita nisso, tu faz isso aqui. Então uma série de perguntas que vão ser de acordo com o produto ou serviço que tu vende, mas tem a ver com tu perguntar e ouvir atentamente o que ele for falar. Não é só perguntar por perguntar. E uma dica até justamente dessa, a primeira coisa que tu vai perguntar em qualquer cliente que tu for negociar é o nome dele. Tu não tá falando com um robô e tu não tá falando com um número. Tu tá falando com a pessoa. Então qual que é o seu nome? O seu nome é tal, beleza. Então agora a gente começa. A gente tá apresentado. Então os nomes aos bois, como eu diria. Então pergunte o nome, faça as perguntas certas e ouça atentamente. O segundo E é o entusiasmo. Por quê? Porque se eu, por exemplo, nesse vídeo estivesse falando baixinho, assim, se tu quiser, primeiro nem eu consegui me ouvir. E também ia te gerar um desconforto. Pra que essa pessoa tá querendo me falar? Porque ela tá tão desanimada. Então, voz num tom tranquilo, não precisa gritar. Isso também é uma coisa que precisa ser bem diferenciada. Falar alto não tem a ver com falar certo. Tu tem que ter convicção do que tu tá falando. Isso não tem a ver com tu aumentar o tom de voz. Porque senão o locutor era o melhor vendedor do mundo. Tu precisa saber falar com certeza, passar clareza na tua fala. E isso tem muito mais a ver com teus gestos, com a tua linguagem corporal, com a entonação da tua voz, do que com a altura ou o volume que ela tem, tá? Então, primeiro, esse entusiasmo tem a ver com a tua apresentação. A apresentação tua, a tua vestimenta, tu ter um entusiasmo de tu ir trabalhar ou tu ir fazer as tuas ligações, justamente tu ter uma postura de uma pessoa que está receptiva e que está indo atrás para resolver um problema. Então essa que é a postura que tu tem que ter. Isso tem a ver com o entusiasmo que tu apresenta. Isso vai ter também a ver com a tua voz, com a tua apresentação do teu produto, da tua empresa, de ti mesmo. Bom, eu sou o Rudiero, eu faço vídeos no YouTube justamente sobre esses e esses assuntos.
Se, por exemplo, tu já teve problema com venda, já teve problema com investimento, já teve problema com alguma questão de leitura, justamente tu consegue se conectar comigo, a gente vai falar dos mesmos temas. Então, essa apresentação, essa ideia inicial que eu vou passar para o cliente, é uma ideia que eu tenho que passar com entusiasmo, eu tenho que passar com certeza, para ele ter segurança que eu sei o que ele está passando e que a empresa ou o produto ou serviço que eu tenho para disponibilizar condiz e resolve aquela dor, soluciona a dor que ele tem. Então tem que ter entusiasmo, tem que ter energia, tem que ter vontade de falar o que está sendo dito, beleza? E por último, e o mais importante de todos, que seria a base justamente, vamos supor, desse tripé, é tu ter empatia com o teu cliente. Tu tem que lembrar que ele não é um número, como eu já comentei, e ele não é um robô ou um cliente simplesmente, ele é a pessoa que tu está atendendo. Então tu tem que saber exatamente a dor que ele está sentindo, exatamente a necessidade que ele tá sentindo. E tu ter a empatia, que é justamente tu conseguir te colocar no lugar dele e assim, ó, é até uma dica de como tu vender melhor, como tu te apresentar melhor. Tu pensa da seguinte forma: como eu ia gostar de ser atendido? Simples assim. Tu pensa, eu ia gostar disso, ouvir isso, dessa entonação, papapá, e tu molda o teu discurso, molda o teu atendimento de acordo com isso, porque isso aí é humano, é natural, é uma coisa que tu ia gostar, então não tem como a outra pessoa não gostar, porque tu tá te colocando no lugar dela, tu tá sentindo a dor que ela tá passando, a necessidade que ela tá tendo, e justamente tu consegue fazer com que vocês se conectem, que discursam na mesma vibração, e isso é muito importante na hora da venda, porque o cliente vai entender que justamente tu não é mais um vendedor que está ali só pela comissão, que não é mais um vendedor que está ali só pelo final do mês, do seu salário ou enfim, da sua remuneração. Tu tá ali para resolver problemas, tu tá ali para solucionar a necessidade dele. E essa conexão que tu vai ter vai te gerar muito mais resultado lá na frente. Porque esse cliente bem atendido, ele vai comentar com outras pessoas, nem que seja com uma, mas é a tua imagem, é o teu nome, é o nome da empresa que tu tem ou que tu trabalha que tá levando aquela mensagem. Então, olha, a empresa lá do Rudiero, cara, o cara me atendeu muito bem, o cara perguntou as coisas certas, ele se importou com o que eu tinha e o produto que ele me vendeu foi exatamente o que eu precisava. Então, não tem coisa mais prazerosa do que tu casar esse produto com o cliente certo. E por isso, entre as perguntas que tu fez, entre o entusiasmo para o cliente se conectar contigo, passar segurança e por fim vocês terem essa empatia de tu se colocar no lugar dele, entender qual que é o pensamento que ele tem, qual que é a ideia que ele tem e conduzir ele pelo caminho certo. E claro, se for de acordo com o que ele precisa, o que tu tem a vender, vai sair um negócio daí. Mas justamente a gente precisa ter primeiro essa empatia de, cara, esse produto não vai ser pra ele, cara. Se tu falar pro cliente que o produto que tu tá vendendo for nesse nível de empatia, nesse nível de sinceridade, eu tenho certeza que esse cliente, quando ele souber ou ouvir falar de alguém que tem um problema que tu solucionaria, ele vai dizer, olha, lembra que tu me atendeu tal e tal dia? Sim, não, beleza. Esse cara tá precisando disso. Ele te passa essas indicações natural, porque ele sabe que tu sabe qual que é a necessidade do teu cliente e sabe o que o produto vai atender especificamente. E isso entra mais uma dica: estude teu produto, estude a tua marca, estude teu público-alvo, classifique para todos serem do mesmo nicho. Tu não pode e nem conseguirá vender para todos. Tu precisa vender para o público certo, que tem a necessidade tal, que tem a solução tal de acordo com o teu produto. Beleza? Essas são os 3 vezes da venda. Eu tenho certeza que se tu aplicar eles, se tu mostrar isso ou conseguir conduzir isso dentro da tua apresentação, dentro do teu escopo social, profissional, tu vai ter mais resultado. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham conseguido anotar várias coisas, que tenham conseguido aprender uma coisa nova aqui. Esse é o principal intuito desse canal, eu passar o que eu já sei para vocês e assim como vocês sabem coisas que eu não sei, conseguirem me dar esse feedback e a gente fazer essa troca. Então, caso tenha feito sentido, se inscreva no canal, compartilha isso com os teus amigos, principalmente com aqueles que estão precisando ouvir isso, e eu te espero no próximo vídeo, beleza? Abração, valeu!